questão número 1 é a questão que foi cobrada no Enem 2017. Ela disse que o comitê organizador da Copa do Mundo de 2014 criou a logomarca da Copa composta de uma figura plana e o slogan "Juntos num só ritmo", com mãos que se unem formando a taça da FIFA. Tá aqui. Considere que o comitê organizador resolvesse utilizar as cores da bandeira nacional, verde, amarelo, azul e branco, para colorir a logomarca, de forma que regiões vizinhas tenham cores diferentes. De quantas maneiras diferentes o comitê organizador poderia pintar a logomarca com as cores citadas? No texto original dessa questão, ele colocou o texto, essa parte aqui, da seguinte forma: considere que o comitê organizador resolvesse utilizar todas as cores. Eu excluí essa palavra todas, porque se eu colocasse todas, isso significava que ao colorir essa taça, não podia ficar uma cor sem ser utilizada. E eu não sou forçado a utilizar todas as cores. Até mesmo que o gabarito dessa questão, que é 972, desde já adianto, ele é admitindo, você acha esse gabarito 972, admitindo que nem todas as cores serão utilizadas. Tá certo? Por isso que, para ficar correto, tirei a palavra todas. Voltando à resolução da questão. A única restrição que eu tenho que obedecer é que regiões vizinhas têm que ter cores diferentes. É muito importante uma coisa nas questões de contagem, em que ao você utilizar o conectivo I, você coloca isso na sua cabeça, que isso é sinônimo de uma operação matemática de multiplicação. Da mesma forma, se você utilizar o conectivo OU, isso é sinônimo de uma operação matemática de adição. Então perceba que nessa questão, ele quer que você pinte cada uma das partes que constitui essa taça, obedecendo à condição que regiões vizinhas têm cores diferentes. Então, quando eu for colorir essa primeira parte, eu posso usar qualquer uma dessas 4 cores, não tem absolutamente nenhuma restrição. Só que além de colorir essa primeira parte, eu também devo colorir essa segunda parte. Então eu tenho que colorir a primeira e a segunda. Esse I quer dizer que eu vou fazer o quê? Multiplicar. Quando eu for colorir a segunda, como ela é vizinha da primeira, não posso usar a mesma cor utilizada na primeira. Então não tenho mais 4 opções de escolha. Só vou ter quantas opções de escolhas? 3. Quando eu for colorir essa terceira parte, não tem nenhum problema de eu colorir ela da cor da primeira, porque a terceira e a primeira não são vizinhas, mas a terceira e a segunda são regiões vizinhas, tem que ter cores diferentes. Então, quando eu for colorir a terceira, não pode ser igual à cor da segunda parte. Isso significa dizer que eu vou ter também 3 opções de pintura. Quando eu for colorir essa quarta parte, não tem nenhum problema de eu colorir ela da cor da primeira e da segunda, pois a primeira e a segunda não é vizinha à quarta. No entanto, a terceira parte é vizinha à quarta parte. Então, quando eu for colorir a quarta parte, vai existir uma restrição. Então, dentre as 4 opções de cores, como existe uma restrição, eu vou ter apenas 3 opções de escolha de pintura. Professor, mas essas duas partes ainda não foram coloridas. Então, não tem restrições ainda relacionadas a essas partes não coloridas. Vamos colorir agora essa quinta parte. Quando eu for colorir a quinta parte, observo que ela é vizinha à quarta. Então, vai existir uma restrição, fazendo com que eu tenha 3 opções de escolha. Da mesma forma, quando eu for colorir a última parte, ela não pode ser igual à cor da quarta parte, significando que também eu tenho 3 opções de pintura. Então, como eu tenho que colorir a primeira, e a segunda, e a terceira, e a quarta, e a quinta, e a sexta, ou seja, eu só utilizei o conectivo I, o que eu devo fazer com esses valores de acordo com o que eu acabei de afirmar para vocês? Multiplicar. Então, vamos lá. Escolher a cor da primeira, são quantas opções? 4. E das demais partes, para cada uma delas, eu tenho exatamente 3 opções. E agora só vamos multiplicar. Vamos lá. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. 81 vezes 3, 243. Então vai ficar 4 vezes 243. Professor, quanto é que dá 243 vezes 4? Vamos multiplicar aqui no lado, no cantinho.
4 vezes 3, 12. Vai 1. 4 vezes 4, 16. E 1, 17. Vai 1. 4 vezes 2, 8. E 1, 9. Então, o total de opções de pintura dessa taça são 972 opções. O que está exatamente em qual alternativa? Na letra E. Vamos virar a página. Vamos lá. Essa questão 2 também foi cobrada na prova do Enem 2017. Diz que uma empresa construirá sua página na internet e espera atrair um público de aproximadamente 1 milhão de clientes. Para acessar essa página, será necessária uma senha com formato a ser definido pela empresa. Existem 5 opções de formato oferecidas pelo programador, descritas no quadro, em que L e D representam respectivamente letra maiúscula e dígito. Aqui está o quadro. A opção 1, você nota que a primeira é uma letra seguida de 5 dígitos. A opção 2, você só tem dígitos. A opção 3, os 2 primeiros letras e o restante dígitos. A opção 4, você só tem dígitos. E a opção 5, os 3 primeiros letras e os 2 últimos dígitos. As letras do alfabeto entre as 26 possíveis, bem como os dígitos entre os 10 possíveis, pode se repetir em qualquer uma das opções. Então, quando você for escolher essa letra, você tem exatamente 26 opções de escolha. Quando você for escolher o dígito, 10. E é interessante que, se bem aqui eu coloquei a letra A, aqui também eu posso colocar a letra A. Quer dizer que quando eu for escolher a primeira letra, se eu tenho 26 opções de escolha, quando eu for escolher a segunda, eu continuo tendo 26 opções de escolha. Da mesma forma com os dígitos. Se eu coloquei 2, aqui eu posso colocar 2. Então quer dizer que se para esse dígito eu tenho 10 opções de escolha, para esse também eu tenho 10 opções de escolha. A empresa quer escolher uma opção em formato cujo número de senhas distintas possíveis seja superior ao número esperado de clientes. Lembrando que o número esperado de clientes, de acordo com a questão, é exatamente de 1 milhão de clientes. Está aqui, ó, 1 milhão de clientes. No entanto, ele quer que não seja superior ao dobro do número esperado de clientes, ou seja, não seja superior a 2 milhões. A opção que mais se adequa à empresa é... Então, vamos lá. Na opção 1, você vai ter que escolher uma letra, então você tem 26 opções de escolha e o restante são dígitos. Para cada dígito, você tem 10 opções de escolha. Como você tem 5 dígitos e para cada um tem 10, então vai ficar 10 vezes 10, 5 vezes. Então, isso aqui é igual a 26, seguido de 5 zeros. 3, 4, 5. Esse número aqui é 2 milhões e 600 mil. Perceba que esse número é superior ao dobro do número esperado de clientes, que é de 2 milhões. Então, essa opção está descartada. Vamos para a opção 2. A opção 2, você só tem dígitos. Você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para cada dígito, você tem 10 opções de escolha. Então, vai ficar 10 vezes 10 vezes 10, 6 vezes. Que vai dar um número com 6 zeros, que nada mais é do que 1 milhão. Perceba que essa quantidade é exatamente igual ao número esperado de clientes. E ele quer que a quantidade de senhas seja superior. Por isso que essa opção 2 está descartada. Opção 3. Na opção 3, os 2 primeiros são letras. Quando você for escolher a primeira letra, você tem exatamente 26 opções. Quando você for escolher a segunda, também 26. Por isso que fica 26 ao quadrado. Seguido de quantos dígitos? De 4. Como para cada um deles eu tenho 10 opções, fica 10 elevado a 4. 26 ao quadrado é 676. Seguido exatamente de 4 zeros. Coloquei aqui. Esse número aqui está é 6.760.000, ou seja, ele é superior ao dobro do número de clientes esperados, que é de 2 milhões. Por isso que essa opção está descartada. A quarta opção, você tem só dígitos. Tem 1, 2, 3, 4, 5 dígitos. Para cada dígito, você tem 10 opções. Então, fica 10 elevado a 5. 10 elevado a 5 é exatamente 100 mil. E perceba que esse número ele é inferior ao número esperado de clientes, que é de 1 milhão. Então, essa opção também está descartada. Ora, isso significa dizer que só restou uma. Então, a alternativa correta é letra E. Mas se você quiser confirmar, embora lá na prova você não precisava fazer isso, mas se você quer confirmar aqui, vamos confirmar. Essas senhas, as 3 primeiras são letras. Então, quando eu for escolher a primeira letra, eu tenho 26 opções. A segunda, 26. E a terceira, 26. Fica 26 ao cubo. Perceba que essa senha é seguida de 2 dígitos. Para cada dígito, eu tenho 10 opções, então fica 10 ao quadrado.
Quem é 26 ao cubo? 26 ao cubo é 26 vezes 26 ao quadrado, ou seja, 26 vezes 676. Isso vai dar exatamente 17.576. Esse número ele é seguido de 2 zeros. Que número é esse? É exatamente 1.757.000. Esse número ele é superior ao número esperado de clientes, que é de quanto? Que é de 1 milhão, e é inferior ao dobro do número esperado de clientes, que é de 2 milhões. Então, essa alternativa serve perfeitamente para a empresa. Virando nossa página. Essa terceira questão é da prova do Enem também de 2017, da prova Libras. O código de endereçamento postal, CEP, ou código numérico, é constituído por 8 algarismos. Seu objetivo é orientar e acelerar o encaminhamento, o tratamento e a distribuição de objetos postados nos correios. Ele está estruturado segundo o sistema métrico decimal, sendo que cada um dos algarismos que o compõem codifica a região, sub-região, setor, subsetor, divisor de subsetor e identificadores de distribuição conforme apresenta a ilustração. Beleza. O Brasil encontra-se dividido em 10 regiões postais de codificação. Então, essa região aqui são 10. Cada região foi dividida em 10 sub-regiões. Então, quando eu for escolher uma sub-região, tenho 10 opções também. E cada uma dessas, por sua vez, foi dividida em 10 setores. Então, quando eu for escolher um setor, tenho 10 opções. Cada setor foi dividido em 10 subsetores. Então, quando eu for escolher um subsetor, também tenho 10 opções. Por fim, cada subsetor foi dividido em 10 divisores de subsetor. Então, quando eu for escolher um divisor de subsetor, também tenho 10 opções. Além disso, sabe-se que os 3 últimos algarismos, após o if, são denominados de sufixos e destinam-se à identificação individual de localidades, logradouros, códigos especiais e unidades dos correios. A faixa de sufixo utilizada para a codificação dos logradouros brasileiros inicia em 00 e termina em 899. Então, essa faixa aqui de sufixo, essa que eu estou circulando, ele garante que ela começa em 00 e termina em 899. Ora, se ela começa em 00 e termina em 899, quando eu for escolher uma faixa dessa de sufixo, eu vou ter exatamente 900 opções de escolha. Cuidado, não vai dizer 899. 899 seria se eu começasse do 001 até o 899, ia dar realmente 899, mas eu estou começando do 00. Então vai dar 900 opções de escolha, ok? Vamos analisar qual é a pergunta da questão. Quantos CEPs podem ser formados para a codificação dos logradouros? Cara, simples. Quando você for escolher um logradouro, você vai ter que escolher um sufixo. Como eles são numerados de 00 a 899, você tem 900 opções de escolha. E você vai ter que escolher um identificador, esse aqui é um divisor de subsetor. Você tem quantas opções de escolha? 10. Você vai ter que escolher um subsetor, 10 opções. Você vai ter que escolher um setor também 10 opções, de acordo com o texto da questão. Vou ter que escolher uma sub-região, também 10 opções, quando eu for escolher a sub-região. E por último, a região, também 10 opções, de acordo com a questão. Nessas circunstâncias, você tem 9 vezes. Você tem quantos zeros aqui? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, é como se fosse 9 vezes 10 elevado a 7. Qual alternativa que tem isso? Vamos analisar. Letra E. Então, você marca aí, letra E. Virando a página. A quarta questão é da segunda aplicação do Enem de 2016. Ele disse que para estimular o raciocínio de sua filha, um pai fez o seguinte desenho e o entregou à criança juntamente com 3 lápis de cores diferentes. Ele deseja que a menina pinte somente os círculos, de modo que aqueles que estejam ligados por um segmento tenham cores diferentes.
Então você percebe que o círculo A e o círculo B, eles estão ligados por um segmento. Então a cor que eu escolhi para colorir o A não pode ser a mesma cor que eu vou escolher para colorir o B, ok? De quantas maneiras diferentes a criança pode fazer o que o pai pediu? Se essa criança tentar fazer o que o pai pediu e ela pensar da seguinte forma: olha, eu tenho que escolher uma cor para colorir o A. Como são 3 opções de cores, eu vou ter 3 opções de pintura. Ótimo. Ela pensa: quando eu for colorir o círculo B, papai disse que círculos ligados por um segmento têm que ter cores diferentes. Então, eu não posso escolher a cor que eu usei para colorir o A, restando 2 opções de pintura. Até aí, nenhum problema. Ela continua colorindo. Ela vai colorir o vértice C. Percebe que o vértice C não está ligado com A por um segmento, ou seja, ela pode colorir C da mesma cor do A. No entanto, C e B estão ligados por um segmento. Então, quando ela for colorir o C, não pode ser da mesma cor do B, restando 2 opções. Quando ela for colorir D, ela alegre e feliz, pensando que já está finalizando a tarefa, ela pensa: não posso colocar a cor do A e nem a cor do C. Isso significa dizer que resta apenas uma opção. E bem aqui morreu o perigo, bem que está o perigo. Por que está o perigo? Porque ela não sabe se A e C têm cores iguais ou diferentes. Se realmente A e C tiverem cores diferentes, quando ela for colorir D, nem pode ser a do A nem do C, restando só uma opção. No entanto, se A e C tiverem a mesma cor, quando ela for colorir o D, só vai ter uma restrição de pintura, ficando com 2 opções. Professor, o que isso significa dizer? Significa dizer que eu vou ter que dividir esse problema em 2 partes. Uma, quando A e C tiverem cores iguais, e outra, quando A e C tiverem cores diferentes. Então, vamos desenhar aqui, vamos admitir a primeira possibilidade. A primeira possibilidade seria o A e o C tendo cores diferentes. Essa seria a primeira possibilidade. Então, o que sabemos? Ou o A e o C têm cores diferentes, ou o A e o C têm cores iguais. O que eu devo fazer, professor? Você deve contabilizar o primeiro caso, contabilizar o segundo caso, e como você usou aqui o conectivo ou, o que você faz com os 2 resultados obtidos? Soma. Então vamos lá. Você tem aqui esse quadrado. Vamos desenhar aqui um quadrado. Esse quadrado, ele tem os 4 vértices dele. Você tem o vértice A, o vértice B, o vértice C e o vértice D. Aqui também você tem um quadrado. E ele tem aqui também os seus 4 vértices. Quais são os seus 4 vértices? O vértice A, o vértice B, o vértice C e o vértice D. Quando ela for colorir aqui o A, ela tem exatamente 3 opções de pintura. Mas não esqueça que essa possibilidade, eu estou admitindo que A e C têm cores diferentes. Quer dizer que a cor que ela escolheu para colorir A não pode se repetir em C. Então, quer dizer que em C eu tenho 2 opções. Como A e C têm cores diferentes, para colorir B só restou apenas uma cor, assim como para colorir D também só restou apenas uma cor. Lembrando que eu tenho que colorir o vértice A, e o B, e o C, e o D. Se eu usei I, o que eu faço com esses valores? Multiplico. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1, 6. Então, o nosso primeiro total parcial, admitindo A e C tendo cores diferentes, são 6 opções de pintura. Quando eu admito que A e C têm cores iguais, quando eu for colorir o vértice A, nenhum problema, eu tenho 3 opções de escolha. No entanto, quando eu for colorir o C, tem que ser a mesma cor do A. Ora, se o C tem que ser a mesma cor do A, eu só tenho apenas uma opção de pintura, que é a cor que eu colori A. Como A e C têm cores iguais,
Isso quer dizer que para B resta duas opções de escolha. Idem para o D. Como A e C têm cores iguais, para D restam duas opções de escolha. Lembrando que eu tenho que colorir A e B e C e D. Então, o que é que eu devo fazer com esses valores? Eu tenho que multiplicar. 3 vezes 2, 6. Vezes 1, 6. Vezes 2, 12 opções de pintura. Então, o total de possibilidades à minha disposição são o número de formas que eu tenho de colorir o quadrado, admitindo A e C diferentes, que são 6 opções, mais o número de formas que eu tenho de colorir os vértices desse quadrado, admitindo A e C tendo cores iguais, que são 12 opções. Eu somei porque ou ocorre a primeira ou ocorre a segunda. Quando eu usar o conectivo ou, quer dizer que eu vou necessariamente o quê? Somar. 6 mais 12 vai dar 18. E isso se encontra exatamente em qual alternativa? Letra C de casa. Virando a página. Questão 5 do Enem 2015 diz que numa cidade, 5 escolas de samba, 1, 2, 3, 4 e 5, participaram do desfile de carnaval. 4 quesitos são julgados, cada um por 2 jurados que podem atribuir somente uma dentre as notas 6, 7, 8, 9 ou 10. A campeã será a escola que tiver mais pontuação na soma de todas as notas emitidas. Em caso de empate, a campeã será a que alcançar a maior soma das notas atribuída pelos jurados no quesito enredo e harmonia. Esse quesito aqui 3. A tabela mostra as notas do desfile nesse ano, no momento em que faltava somente a divulgação das notas do jurado B no quesito bateria, está aqui. Quantas configurações distintas das notas a serem atribuídas pelo jurado B no quesito bateria tornariam campeã a escola de número 2? Pessoal, a escola de número 2, eu já estou observando aqui que ela já acumula 66 pontos. O que é interessante é que a escola 1, mesmo que receba 10, como ela está com 55, ela vai no máximo a 65, ou seja, não tem como ela ser campeã. A mesma coisa ocorre aqui com a escola 3. Se ela receber 10, no máximo vai a 60. Não tem como ela passar da escola 2. A escola 5 do mesmo jeito. Se receber 10, vai 64. Jamais vai passar a escola 2. Então, a única escola aqui que pode passar a escola 2, e aliás, ela já está até na frente, é a escola 4. A escola 4 já está com 2 pontos de diferença. O que eu acho interessante, então, aqui, para garantir que a escola 2 empate com a escola 4, a escola 2 ela tem que receber 2 pontos a mais. Por exemplo, se a escola 2 receber 8, a escola 4 só pode receber no máximo 6. Isso garante o empate. Agora, não sabemos se esse empate beneficia a escola 2. Ele diz que quando ocorrer empate, o desempate vai ser feito no quesito enredo e harmonia. Então vamos lá. Lá no quesito enredo e harmonia, a escola 2 tirou 2 10. Já a escola 4 tirou um 9 e um 10. O que isso significa dizer? Que o empate vai favorecer a escola 2 para ser campeã. Então pronto, para a escola 2 ser campeã, a nota que ela deve receber tem que ser maior do que a nota da escola 4 em no mínimo 2 unidades. Pode ser até mais unidades, mas no mínimo a nota dela tem que ser 2 unidades superior à nota da escola 4. Então vamos trabalhar com isso. Vamos admitir o seguinte: você tem as seguintes escolas. Você tem a escola 1, você tem a escola 2, a escola 3, a escola 4 e a escola 5. Quando eu for atribuir a nota à escola 2, as notas possíveis são essas: 6, 7, 8, 9 e 10. Então, jamais eu posso atribuir à escola 2 a nota 6, porque a nota dela tem que ser 2 unidades maior do que a 4. Como as notas só podem ser 6, 7, 8, 9 e 10, se eu atribuir 6, isso significava que a 4 eu teria que atribuir 4, e não tem como. Também não posso atribuir à escola 2 a nota 7, porque se eu atribuísse 7,
eu teria que atribuir à escola 4 5 e não tem 5 como opção. No entanto, à escola 2 eu posso atribuir 8, posso atribuir 9 e posso atribuir 10. Então, de novo, a escola 2 eu posso atribuir que nota? Eu posso atribuir 8, ou eu vou atribuir notas a 1, a 2, a 3, a 4 e a 5. Outra possibilidade de nota que eu posso atribuir à escola 2 é a nota 9. Ou a terceira e última opção. Quando eu for atribuir notas às escolas 1, 2, 3, 4 e 5, a outra opção de atribuir vai ser a nota 10. Se eu atribuir a nota à escola 2 a nota 8, isso significa dizer que eu só tenho uma opção de nota, que é 8, atribuir a ela. Quando isso ocorre, quando eu for escolher a nota da 4, tem que ser necessariamente quem? 6, então só vou ter uma opção. Para as demais escolas, vimos que mesmo recebendo nota 10 ou nota 10, elas não conseguem passar 2. Então, quando eu for escolher a nota da 1, pode ser 6, 7, 8, 9 ou 10, ou seja, eu tenho 5 opções de escolha. A mesma coisa para a escola 3, tenho 5 opções, e a mesma coisa para a escola 5. Então, até agora, como eu tenho que escolher uma nota para 1, e para 2, e para 3, e para 4, e para 5, o que eu faço com esses valores? Eu multiplico. Lembrando a vocês que 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, 3 vezes, é exatamente 125. Uma outra opção é eu atribuir a nota à escola 2 a nota 9, que é uma opção, que é a nota 9. Se eu atribuir a 2 a nota 9, a escola 4 eu posso atribuir 6 ou 7. Então, eu vou ter duas opções de escolha agora. Quando eu for escolher a nota da 1, ou da 3, ou da 5, elas podem receber qualquer nota que não tem como ela desbancar a escola 2. Então, para cá, eu vou ter 5 opções, 5 opções, 5 opções. Eu não sei se vocês percebem que eu vou ter que atribuir uma nota para 1, e para 2, e para 3, e para 4, e para 5. Por isso que eu multiplico. Perceba que aqui tem 3 5. 5 vezes 5 vezes 5, já vimos que é 125. Só que aqui eu vou dobrar. Então, o dobro de 125 vai dar exatamente 250. E a última possibilidade é quando eu atribuir para a escola 2 a nota 10, que isso representa apenas uma opção, que é a nota 10. Então, quando eu atribuir 10 e for escolher a nota da escola 4, eu posso atribuir 6, 7, no máximo 8. Então, eu vou ter exatamente 3 opções de escolha. As escolas 1, 3 e 5, eu posso atribuir qualquer uma das 5 notas possíveis. Então, não esqueça que eu tenho que escolher a nota da escola 1, e 2, e 3, e 4, só I. Então, por isso que eu multiplico. Perceba que aqui é os mesmos 5 vezes 5, 3 vezes, que é 125, só que eu estou multiplicando por 3. Então, o triplo de 125 vai dar exatamente 375. Então, o número de formas que eu posso escolher, a primeira opção tem 125, ou a segunda 250, ou a terceira, que é quando eu dou 10 para ela, 375. Como eu estou usando o conectivo ou, o que é que eu vou fazer com esses três valores? Somar. Vou somar 125 com 250 com 375. Então, se você somar 5 e 0, 5, 5 e 5, 10. Você pode botar aqui um 0 e vai 1. Aí 1 que foi com 7 dá 8. 8 e 5 dá 13. 13 e 2 dá 15. Vai 1 de novo. 1 que foi com 3 dá 4. 4 com 2 dá 6. 6 com 1 dá 7. 750. Isso está exatamente em qual item? Item C. Virando a página para a próxima questão, temos a questão 6, que foi cobrada no Enem 2014, afirma o seguinte. Diz que um cliente de uma videolocadora tem o hábito de alugar 2 filmes por vez. Quando os devolve, sempre pega outros 2 filmes e assim sucessivamente.
Ele soube que a videolocadora recebia alguns lançamentos, sendo 8 filmes de ação, 5 de comédias e 3 filmes de drama. E por isso estabeleceu uma estratégia para ver todos esses 16 lançamentos. Inicialmente alugará em cada vez um filme de ação e um de comédia. Quando se esgotarem as possibilidades de comédia, o cliente alugará um filme de ação e um de drama, até que todos os lançamentos sejam vistos sem nenhum filme seja repetido. Então, ação tem 8 filmes, comédia 5. Então, a primeira coisa que ele vai fazer é casar um filme de ação com um filme de comédia. Então, ele vai casar o filme de ação 2 com o filme de comédia 2. Vai, devolve esses dois, aluga um filme de ação 3 e comédia 3. Chega lá, devolve esses filmes, aluga ação 4 e comédia 4. Chega na locadora, devolve esses dois e aluga mais dois, ação 5 e comédia 5. Volta para a locadora, devolve esses dois e aluga mais dois. Ele vai alugar ação 6, mas ele não tem mais comédia 6, porque comédia só são 5. Então, quando se esgota as possibilidades de comédia, ele passa a casar filme de ação com filme de drama. Então, ele vai alugar ação 6 e drama 1. Assiste, devolve para a locadora e aluga ação 7 e drama 2. Quando devolve para a locadora, aluga ação 8 e drama 3. Então, sempre ele aluga 2 filmes por vez, que fique bem claro. E sempre nessas circunstâncias, casando os filmes de ação com os filmes de comédia. Quando esgotar os filmes de comédia, ele casa os filmes de ação com os filmes de drama. Essa é a estratégia dele. A pergunta da questão é: de quantas formas distintas essa estratégia desse cliente pode ser colocada em prática? Beleza. Como ele está levando 2 filmes, ele levar ação 1 ou comédia 1, ou levar comédia 1 e ação 1 é a mesma coisa. Isso não altera a estratégia dele, já que ele está levando para casa os mesmos 2 filmes. No entanto, se ele trocar o filme de ação 1 pelo filme de ação 2, aí sim. Aí ele não está levando mais os mesmos 2 filmes para casa. Então, toda vez que ele trocar esses filmes de ação de lugar entre eles mesmos, ele está achando uma nova maneira de cumprir a estratégia dele. Da mesma forma, eu pergunto, ele está trocando de lugar, ordenando em fila 8 filmes de ação. De quantas formas ele pode ordenar 8 elementos em fila? 8 fatorial. Por que 8 fatorial? Porque ele vai ter que escolher o lugar na fila. Quem é que vai ficar em primeiro? Tem 8 opções. O segundo, 7. O terceiro, 6. E assim sucessivamente. Só que ele também tem que ordenar os filmes de comédia. Então ele só pode ficar trocando de lugar os filmes de comédia com os filmes de comédia, para que a estratégia dele seja mantida. Por exemplo, se ele trocar comédia 1 em comédia 2, ele não vai estar levando os mesmos 2 filmes para casa. De quantas formas eu posso ordenar 5 filmes em fila? 5 fatorial. E em seguida, ele tem que ordenar os filmes de drama de lugar entre eles mesmos. De quantas formas ele pode dispor esses 3 filmes em fila? 3 fatorial. Então, depois que ele ordenou os filmes de ação e comédia e drama, ele determina o número de formas que ele pode cumprir a sua estratégia. O que está exatamente em que letra? Letra B de bola. Virando a página. A questão 7 é do Enem PPL 2014. Um procedimento padrão para aumentar a capacidade do número de senhas de banco é acrescentar mais caracteres a essa senha. Então, vamos supor que eu tenho aqui uma senha de um banco com uma determinada quantidade de caracteres. Está aqui a senha, beleza? Muito bem. Ele disse que essa prática de acrescentar caracteres, então aqui já é a senha. Aqui já é a senha. Você tem aqui um banco. Isso aqui representa os dígitos da sua senha. Ele diz para aumentar a segurança, ele aumenta a quantidade de caracteres. Deseja-se colocar 2 novos caracteres na senha de um banco. Um no início e outro no final. Então, vamos colocar aqui 2 novos caracteres. Um aqui no início e o outro aqui no final. Beleza?
decidiu que esses novos caracteres devem ser vogais e o sistema conseguirá diferenciar maiúscula de minúscula. Você sabe que as vogais, elas são em números de 5. Temos 5 vogais. Dentre essas 5 vogais, como o sistema diferencia as maiúsculas das minúsculas, evidentemente você vai ter 5 vogais minúsculas e você vai ter 5 vogais maiúsculas. Totalizando aqui, se você pensar bem, 10 vogais, sendo 5 minúsculas e 5 maiúsculas. Já que o sistema diferencia vogais minúsculas de vogais maiúsculas, é como se o A minúsculo fosse diferente do A maiúsculo. Com essa prática, o número de senhas possíveis ficará multiplicado por... Claro, como eu vou ter que escolher qual é a vogal que eu vou colocar aqui, nós não temos 5 opções, temos quantas opções? 10. E, ao mesmo tempo, eu vou ter que escolher a vogal que fique último, também temos 10 opções. Em nenhum momento ele falou que essas vogais escolhidas elas são distintas, ele não falou nada disso. Então, como eu tenho que escolher? 10 possibilidades de escolha para o caractere de início e 10 possibilidades de escolha para o caractere que fica no final. Então, ao todo, a quantidade de senhas inicial vai ficar multiplicada por 100, o que está na letra A. Então, essa questão aqui já é página virada. A questão 8 é a questão do Enem 2013. Ela diz o seguinte, que um banco solicitou aos seus clientes a criação de uma senha pessoal de 6 dígitos, formados somente por números de 0 a 9. Para acesso à conta corrente pela internet. Então, você está vendo que nessa situação aqui inicial, antes, o banco solicitou a criação de uma senha. Essa senha era constituída de quantos dígitos? De 6 dígitos, formado pelos algarismos de 0 a 9. Ou seja, quando eu fosse escolher o algarismo que eu ia colocar aqui, eu teria 10 opções. Aqui, 10 opções, porque não tem nenhum problema de repetir e utilizar o mesmo algarismo. Tem aluno até que está pensando, mas professor, como é que você coloca aqui 10? Não pode ser 0. Por que não? Por que uma senha não pode começar por 0? Não tem nenhum problema. Lembrando a vocês que eu vou ter que escolher o algarismo, o primeiro algarismo, e o segundo, e o terceiro, e o quarto, e o quinto, e o sexto, e o sétimo. Então vai ficar o total de senhas nessa situação inicial, quando são de 6 dígitos, de 10 vezes 10 vezes 10, 6 vezes, que vai dar 10 elevado a 6. Entretanto, um especialista em sistema de segurança eletrônica recomendou à direção do banco recadastrar os seus usuários, solicitando para cada um deles a criação de uma nova senha, com 6 dígitos, permitindo agora o uso de 26 letras do alfabeto, além dos 10 algarismos do sistema de numeração. Então, nessa situação aqui, vou chamar aqui de depois, ele vai recadastrar cada um dos clientes do banco, a senha continua com 6 dígitos. Só que agora ele pode usar, além dos algarismos de 0 a 9, ele pode usar as 26 letras do alfabeto. E o que é interessante é que nesse novo sistema, cada letra maiúscula era considerada distinta de sua versão minúscula. Então é como se o A maiúsculo fosse diferente do A minúsculo. Então essas 26 letras vão se transformar em 52 letras, que é o dobro de 26. Então, nesse novo sistema, é como se eu tivesse 52 letras mais 10 algarismos. Ou seja, é como se eu tivesse à minha disposição 62 caracteres. Então, quando eu fosse escolher o primeiro dígito da minha senha, eu teria 62 opções. O segundo dígito, 62 opções, porque não tem nenhum problema em repetir. E assim, sucessivamente, até escolher o sexto e último dígito, que eu continuo com 62 opções. Lembrando que eu tenho que escolher o primeiro e o segundo e o terceiro e o quarto e o quinto e o sexto dígito. Nessas circunstâncias, o total de possibilidades de senha é 62 vezes 62, 6 vezes, que dá 62 elevado a 6.
Uma forma de avaliar uma alteração no sistema de senhas é a verificação do coeficiente de melhora, que é a razão entre o novo número de possibilidades, então está aqui o novo número de possibilidades, é a razão entre o novo número de possibilidades de senha com o antigo. Então aqui está o antigo. O coeficiente de melhora é, então eu vou pegar o novo, qual o novo? 62 elevado a 6, e vou dividir pelo antigo, qual é o antigo? 10 elevado a 6. Isso está em que letra? Letra A. Também página virada. Questão 9 do Enem 2002 diz que o designer em português Miguel Neiva criou um sistema de símbolos que permite que pessoas daltônicas identifiquem cores. O sistema consiste na utilização de símbolos que identificam as cores primárias, azul, amarelo e vermelho. Então você tem as cores primárias. Vamos colocar aqui. Quais são essas cores primárias? Você tem o azul, você tem também o amarelo, e você tem o vermelho. Então vamos colocar aqui o vermelho. Muito bem. Além disso, a justa posição de dois desses símbolos permite identificar as cores secundárias, como o verde, que é o amarelo combinado com o azul. Então, você também tem as cores secundárias. Como é que você acha essas cores secundárias? Você pode combinar o azul com o amarelo, você achou uma cor secundária. Vamos chamar essa cor secundária de 1. Você pode combinar o azul com o vermelho, achou outra cor secundária, vou chamar de 2. Você pode combinar também o amarelo com o vermelho, achou uma outra cor secundária que eu vou chamar de 3. Então também temos 3 cores secundárias. O preto e o branco são identificados por pequenos quadrados. O que simboliza o preto é cheio, enquanto que o que simboliza o branco é vazio. Então você tem 2 quadrados. Se eu colocar aqui 2 quadrados, você tem um que está cheio, vamos supor esse aqui que esteja cheio. Esse daqui simboliza o preto. E esse quadrado aqui, que está vazio, de acordo com a questão, simboliza o branco, certo? Os símbolos que representam o preto e o branco também podem ser associados aos símbolos que identificam as cores, significando se estas são claras ou escuras. Então quer dizer que se eu associar o símbolo que representa o preto ao azul, eu vou ter o azul escuro. Se eu simbolizar o símbolo que representa o branco ao azul, eu vou ter o azul claro, tá certo? De acordo com o texto, quantas cores podem ser representadas pelo sistema proposto? Então vamos calcular aqui de uma forma bem simples. Primeiro você tem as cores aqui que vocês já estão vendo. O azul normal, o amarelo normal, o vermelho normal, a cor secundária normal 1, a cor secundária normal 2, a cor secundária normal 3. O preto e o branco. Então aqui eu tenho 6 mais 2, já deu 8 cores. Agora, o que é interessante dessas 8 cores é que para essas 6 cores aqui, além delas normais que já está aqui dentro, eu tenho elas claras e elas escuras. Então quer dizer que essas 6 cores aqui, para cada uma delas eu vou ter ela clara e ela escura, totalizando aí 12 cores. Vocês entenderam? Por que 12? Porque aqui eu tenho 6 cores. Eu tenho essas mesmas cores claras e essas mesmas cores escuras, totalizando 12 cores. Muito bem. O preto e o branco sozinho já botei, as cores normais também já botei. Isso significa dizer que achamos quantas cores? 20 cores, o que está na letra C. Virando a página. A questão 10 do Enem 2012 diz que o diretor de uma escola convidou 280 alunos. Então não esqueça que ele fez o convite a 280 alunos de terceiro ano a participar de uma brincadeira. Suponha que existam 5 objetos, 6 personagens numa casa de 9 cômodos. Um dos personagens esconde um dos objetos em um dos cômodos da casa. O objetivo da brincadeira é adivinhar qual objeto foi escondido por qual personagem e em qual cômodo. Todos os alunos decidiram participar. A cada vez, um aluno é sorteado e dá a sua resposta. As respostas devem ser sempre distintas das anteriores.
E um mesmo aluno não pode ser sorteado mais de uma vez. Se a resposta do aluno estiver correta, ele é declarado vencedor e a brincadeira é encerrada. O diretor sabe que algum aluno acertará a resposta, porque Pessoal, para o aluno acertar a resposta, ele tem que adivinhar qual foi o objeto que foi escondido e adivinhar por qual personagem esse objeto foi escondido e em qual cômodo da casa esse personagem escolheu o objeto. Então ele tem que acertar o objeto e o personagem e o cômodo. Isso significa dizer que o total de palpites distintos que pode ter são: para acertar o objeto, são quantas hipóteses possíveis? 5. O personagem, 6. E o cômodo da casa, 9. Então, o total de respostas distintas é 5 vezes 6 vezes 9. 5 vezes 3 é 30. 30 vezes 9 vai dar 270. Então, temos 270 respostas distintas. Lembre-se que a questão garantiu que o total de alunos que participa dessa brincadeira são 280 alunos. O que eu percebo que temos 10 alunos a mais do que o número de palpites possíveis. Então, com certeza, vai acertar porque eu tenho 10 alunos a mais. Então, letra A, o que está dizendo? O diretor sabe que algum aluno acertará a resposta por quê? Letra A, 10 alunos a mais do que as possíveis respostas distintas. Ponto. Mais uma questãozinha que é página virada. A questão 11 do Enem 2005 diz que a escrita Braille para cegos é um sistema de símbolos no qual cada caractere é um conjunto de 6 pontos dispostos em forma de um retângulo, dos quais pelo menos um se destaca em relação aos demais. Por exemplo, a letra A é representada por esse conjunto aqui de 6 caracteres. É fácil notar que esse símbolo aqui está se destacando em relação aos demais. Então quer dizer que para cada símbolo desse eu tenho duas opções. Ou ele se destaca ou ele não se destaca, ok? O número total de caracteres que pode ser representado no sistema Braille é... Pessoal, como eu disse, para cada símbolo desse eu tenho duas opções. Ou ele se destaca ou ele não se destaca. Para esse eu vou ter quantas opções? Duas. Ou ele se destaca ou não se destaca. Para esse eu tenho quantas opções? Duas. Ou ele se destaca ou ele não se destaca. Para esse eu vou ter duas. Para esse eu vou ter duas. Para todos os símbolozinhos eu vou ter duas opções. Então o total de opções que eu tenho é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 6 vezes. Só que ele deixou claro uma coisa. Ele disse que pelo menos um deles tem que se destacar. Quando eu digo que a resposta é 2 a 6, eu estou admitindo a possibilidade de nenhum se destacar. E de quantas formas nenhum pode se destacar? Só uma. Que qual é? Ninguém se destacando. Então, se de todas essas possibilidades eu tirar as possibilidades em que ninguém se destaca, vai me restar as possibilidades em que pelo menos um se destaca. Eu sei que 2 a 6 é 64. Se eu tirar um, isso vai dar 63, que está exatamente na alternativa D de dado. Mais uma questão do Enem, página virada. A questão 12 é do Enem 2004. Diz que no Nordeste brasileiro é comum encontrarmos peças de artesanato constituídas por garrafas preenchidas com areias de diferentes cores, formando desenhos. Um artesão deseja fazer peça com areia de cores cinza, azul, verde e amarela, mantendo o mesmo desenho, mas variando as cores da paisagem, casa, palmeira e fundo, conforme a figura. Então está aqui a figura. O fundo pode ser representado das cores azul ou cinza. Então você tem um fundo, o fundo, de acordo com a questão, eu posso representá-lo das cores azul ou cinza. A casa nas cores azul, verde ou amarela. Então, quando eu for escolher a cor da casa, de acordo com a questão, ela pode ser azul, verde ou amarela.
A palmeira nas cores cinza ou verde. Então, quando eu for escolher a cor da palmeira, ela pode ser nas cores cinza ou verde. Se o fundo não pode ter a mesma cor nem da casa e nem da palmeira, é verdade. Porque se o fundo tiver a mesma cor da casa e da palmeira, você não vai ver nem casa e nem palmeira. Por uma questão de contraste, então o número de variações que pode ser obtidas para a paisagem é... Cara, é tu pensar o seguinte. Vamos supor que eu escolha o fundo de azul. Então nós temos aqui a nossa primeira opção. Se eu escolher o fundo azul, quando eu for escolher a cor da casa, eu vou ter duas opções de escolha. E quando eu for escolher a cor da palmeira, eu também vou ter duas opções de escolha. Isso admitindo o fundo azul. Ou, por isso que eu somo. Se eu escolher o fundo de cinza, quando eu for escolher a cor da casa, eu vou ter três opções de escolha. Azul, verde e amarelo. Mas quando eu for escolher a cor da palmeira, eu só vou ter uma opção, que é o verde. Então pronto. 2 vezes 2, 4, mais 3, 7. O gabarito dessa questão é exatamente letra B de bola. Mais uma questão do Enem, página virada. A questão 13 do Enem 2002 diz que o código de barras contido na maior parte dos produtos industrializados consiste num conjunto de várias barras que podem estar preenchidas com a cor escura ou não. Quando o leitor óptico passa sobre essas barras, a leitura de uma barra clara é convertida no número 0. E a leitura de uma barra escura no número 1. Observe a seguir um exemplo simplificado de um código em um sistema de código com 20 barras. Então está aqui o exemplo. Barra clara, barra escura, barra clara, barra escura. A barra clara é convertida em 0 e a escura em 1. Se o leitor óptico for passado da esquerda para a direita, está aqui, ó, da esquerda para a direita, nesse sentido, da esquerda para a direita, aqui é 0, aqui é 1, aqui é 0, aqui é 1, 1, entenderam? No sistema de código de barra, para se organizar o processo de leitura óptica, se cada código deve se levar em consideração que alguns códigos podem ter a leitura da esquerda para a direita igual da direita para a esquerda. Então, esse aqui é um código, a leitura da esquerda para a direita é igual da direita para a esquerda. Em um sistema de código que utiliza apenas 5 barras, então está considerando um sistema de código que utiliza apenas 5 barras. No sistema de código de barra, que pode se organizar um processo de leitura... tá aqui. Em um sistema de código que utiliza apenas 5 barras, a quantidade de códigos em que a leitura da esquerda para a direita é igual da direita para a esquerda, desconsiderando todas as barras claras e todas as barras escuras. Então, vamos entender aí. Ele pediu que eu considerasse um sistema de código que ele tivesse exatamente 5 barras. Então, vamos colocar aqui as barras. 1, 2, 3, 4, 5. Então vamos considerar esse sistema de código aqui, contido de 1, 2, 3, 4, 5 barras. Ele quer saber em quantos desse sistema a leitura da esquerda para a direita é igual da direita para a esquerda. Pessoal, nessas circunstâncias, em que vocês têm que se concentrar para que a leitura da esquerda para a direita seja igual da direita para a esquerda? Quando eu for escolher a cor dessa barra, eu tenho duas opções de escolha, ou ela será clara ou escura. No entanto, para que a leitura da esquerda para a direita seja igual a da direita para a esquerda, nesse exemplo, você nota que as barras que estão situadas nos extremos ou equidistantes dos extremos, elas têm que ter representações iguais, ou ambas claras ou ambas escuras. Então, quando eu for escolher a cor da primeira barra, eu tenho duas opções. Mas quando eu for escolher a cor da última, ou seja, que são as barras que estão nos extremos, eu vou ter que escolher a mesma cor que eu usei para a primeira, ou seja, eu só vou ter uma opção de escolha. Quando eu for escolher a cor dessa segunda barra, eu tenho duas opções de escolha, ou ela vai ser clara ou escura. Mas quando eu for escolher a equidistante do extremo dela, tem que ter a mesma cor dela, ou seja, eu só vou ter uma opção de escolha. A barra que fica aqui no meio, eu estou livre, eu posso escolher qualquer uma das cores, ou clara ou escura. De acordo com o princípio multiplicativo, o que é que eu vou fazer? Multiplicar. Por que multiplicar? Porque eu tenho que escolher a cor da primeira barra, e da segunda, e da terceira, eu estou usando o conectivo i.
Então vai ficar 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes. Só que quando eu fiz isso, ele disse que era para desconsiderar o fato de todas as barras claras e todas as barras escuras. Então eu tenho que desconsiderar duas situações. Quais são as duas situações? A situação em que está todas as claras, porque se estão todas as barras claras, a leitura da esquerda para a direita é igual da direita para a esquerda. Mas eu também tenho que desconsiderar as situações em que todas as barras estão escuras. Porque se todas as barras estão escuras, a leitura da esquerda para a direita também é igual da direita para a esquerda. Só que ele quer que esses dois casos sejam desconsiderados. 2 a 3 dá 8. Se eu tirar 2, 6. Então, resposta, letra D de dado.